Fala pessoal, tudo bem com vocês? Professor Milton do canal Nosso Jeito de Falar. Hoje nós vamos comentar mais uma questão de linguagens do Enseja aqui no canal e já peço para você dar essa força pro professor e clica aí no botão de inscrição, beleza? E também quero falar que a nossa apostila que é um sucesso já aqui na preparação para o Enseja, ela está atualizada para o próximo Enseja. O link está aqui na descrição, já dá essa conferida aí, beleza, meu filho? Então vamos lá. Essa questão é uma questão que o texto é grande. É uma questão que eu considero de um nível mais alto, uma questão difícil. Então eu tive que dividir o texto aqui em duas partes, porque o texto é grandezinho, ó, tá vendo? Dividir em duas partes e aqui o comando do examinador do Enseja. Então vamos lá. Primeiro vamos ver aqui o que ele quer. Ó. O texto aborda reflexões referentes à ideia equivocada de monolinguismo e ao preconceito com os diversos falares. A exigência de que todos dominem a norma padrão da língua como a única possibilidade de uso demonstra que o preconceito não é somente linguístico, mas pode ser ligado a... Quer dizer, antes de ler o texto, que o texto é grande, nós já sabemos que existe, que o texto está criticando é, a, a, a exigência de falar somente a norma padrão da língua. Quer dizer, o texto é uma crítica ao monolinguismo, beleza? É isso aqui, ó. Quer dizer, opa, todos têm que dominar a norma padrão da língua? Como assim como única possibilidade? Então, antes de ler o texto, você já sabe isso, que é uma crítica para aquelas pessoas que defendem que, opa, tem que ser a norma culta, a norma padrão tem que ser assim. Mas, então vamos entender por que o autor está dizendo isso. O texto é longo, mas vamos ler com calma. A ideia de Brasil como país monolíngue ainda é extremamente veiculada, seja pela escola, seja pelas instituições sociais, políticas ou religiosas, seja pela mídia. A aceitação de um Brasil monolíngue gera um grande problema, já está dizendo. Ó. Qual é o problema? Pois na medida em que não se reconhece os problemas de comunicação entre falantes de diferentes variedades da língua, nada se faz para resolvê-lo. Então o autor desse texto, ele defende ali a variedade da língua, né? A nossa língua está em constante evolução. Então ele é contra esse Brasil monolíngue, né? Então ele afirma que isso é um problema. Vamos continuar. Paradoxalmente, que é por outro lado, né, visto sob outra ótica, com tantas referências aos povos indígenas na imprensa, devido à comemoração dos 500 anos do Brasil, ainda nos esquecemos das línguas indígenas. Ele ainda fala que a gente esquece dessa língua aqui, ó, a língua indígena. Também não levamos em conta as variantes do português. Olha aí, ó. Ele defende, ó, ele defende a questão das variantes do português, que a língua é viva, né? A gente acaba esquecendo dessas variantes, em contato com idiomas estrangeiros nas colônias de imigrantes. Por fim, não são consideradas todas as variantes linguísticas do português. Ó. Ele está falando que não são considerados. Por quê? Sejam regionais ou sociais. Ainda dá status falar corretamente. Quer dizer, ele está mostrando para a sociedade que dá um status eu falar bonito, certinho. Ai, professor, eu quero falar de acordo com a gramática. Tem que ser assim, tu és. Porque dá status. Segundo o autor, ele defende isso, tá? Estou só reproduzindo o que o autor está falando. Na ideia ingênua de que a língua dita culta é uma ponte para a ascensão social. Então, o autor está dizendo aqui, está informando a sociedade e a nós que ainda tem aquele status de falar bonito, falar correto e falar bonito, né? É uma linguagem culta, né? Rebuscada e tarará. Quem não domina a variante padrão é marginalizada, e ridicularizado. Quer dizer, quem não fala o português da gramática é ridicularizado. As pessoas riem dele. Na hora de preencher uma vaga profissional, num concurso vestibular, numa situação de conferência na escola, beleza. Essa variante padrão, no entanto, é reservada a uma ínfima parte da população brasileira, a mesma que detém o poder econômico e político. Quer dizer, ele está falando ainda, o autor afirma que esse padrão da língua portuguesa, formal,
chique, que tem o status, pertence à classe que tem o poder econômico e também o poder político. Não é difícil perceber que o modo de falar correto é o dessa elite e que o modo errado é vinculado ao grupo de desprestígio social. Quer dizer, ele está dizendo que na nossa sociedade nós temos vamos colocar assim, grosso modo, falando assim, direto e reto, temos os ricos que falam bonitinho, tem o poder econômico e o poder político, falam corretamente por usar a gramática bonita, por falar bonito, de acordo com a norma padrão, de acordo com a norma culta. Então, de acordo com o autor desse texto, ele está dizendo que os ricos, a nossa sociedade é dividida em rico e pobre, por exemplo, e os ricos falam bonitinho porque usam a gramática corretamente. Por outro lado, a parte de baixo da sociedade, segundo o autor, não falaria corretamente porque não ou desconhecem a linguagem culta, ou não querem usar, ou não sabem usar. Conforme Marcos Bagnon, há no Brasil uma mitologia do preconceito linguístico, que prejudica toda a nossa educação e nossa formação como cidadãos, para além de um termo teórico. Falou, olha só o tamanho desse texto aqui, ó. Tá vendo, filho? É grande, mas às vezes nós já vimos aqui, inclusive, que texto grande, às vezes a resposta é tranquila. Então vamos lá, o texto aborda reflexões. A exigência de que todos dominem. Professor, leia de novo. O texto aborda reflexões referentes à ideia equivocada de monolinguismo e ao preconceito com diversos falares. Nós vimos isso. A exigência de que todos dominem a norma padrão da língua como única possibilidade de uso demonstra que o preconceito não é somente linguístico, mas pode ser ligado à raça? Não, pessoal. A raça, nada a ver com nada consta. Raça branca, essas coisas, raça negro, raça parda, não tem nada a ver. O autor não fala isso. Região, também o autor não fala em região. Geração, idade, também não. Sociedade, sim. Sociedade, sim. A sociedade dos ricos, o autor defende aqui, ó. Olha, eu vou até grifar aqui para você. Não é difícil perceber que o modo de falar correto é o dessa elite e que o modo errado é vinculado a alguns grupos específicos, grupos de desprestígio social. Quer dizer, ele divide a sociedade em duas. Os ricos, né, que ainda têm o poder econômico e político, e os pobres. E segundo o autor, ele afirma aí que a parte de cima fala bem, porque tem condições, e a parte de baixo não, que seriam os pobres. Então, reflete isso na sociedade, tá? A nossa sociedade, ele coloca isso no texto, que ele divide a sociedade em dois pontos, né? E exatamente é isso. Não tem segredo, meu filho. É a letra D de dado. Observa como essa questão poderia ser até considerada média para difícil, né? Mas dá para acertar. O que meus alunos falaram é que eles estavam cansados no dia, não conseguiu ler o texto inteiro, mas dá para você ir pegando. Ó, se você conseguisse observar essa parte final aqui do texto, ó, esse parágrafozinho, essas linhas aqui, quer dizer, você conseguiria acertar a questão, beleza? Então, a resposta é a letra D de dado. E até o próximo vídeo, pessoal. Valeu! Fala, pessoal, tudo bem com vocês? Professor Milton, do canal Nosso Jeito de Falar. Hoje comentando mais uma questão de linguagens do Enseja. Então já se inscreve aí, já se inscreve no canal do professor, dê essa força aí a ele. E queria dizer também que nossa apostila de interpretação de texto já está disponível, atualizada para o próximo Enseja. Você consegue ter acesso clicando no link que está aqui na descrição. Beleza, filho? Então, professor, vamos lá. É uma questão também de interpretação de texto, pura interpretação de texto. O texto é pequeno, né? Vamos lá, o que esse cara quer? O que o examinador quer? Os meios, o que o examinador do Enseja quer? Os meios de comunicação procuram
formas específicas de se aproximar do seu público-alvo. De acordo com o texto, para cumprir esse objetivo, jornalistas de TV e rádio devem. Vamos ao texto, né? O jornalista deve contar os acontecimentos do cotidiano de uma maneira que toda a sociedade entenda. Sim, claro, o jornalista ele tem que ser direto. O jornalista, meu filho, ele tem que ser direto e reto. Ele tem que ser o quê? Objetivo. Objetivo. Claro que tem que ser objetivo. Para que as pessoas entendam, né? Para que a sociedade entenda, como se estivesse conversando com uma pessoa. É para ela que vai transmitir suas informações. Então não adianta ele querer usar o jornalista querer, segundo o autor aqui, o jornalista querer usar aquela linguagem rebuscada que ninguém entenda. Não vai vender jornal. Tem que ser uma linguagem direta e reta, objetiva. Porque o público é a sociedade. Com essa ideia na cabeça, fica mais fácil escrever um texto que deve ser assimilado instantaneamente por milhões de espectadores. Quer dizer, tem que escrever de uma forma clara para que o leitor entenda. Então, o jornalista tem essa obrigação, escrever claro, direto e reto, objetivo, para que o leitor entenda. Então, vamos ao que o examinador do Enseja quer. De acordo com o texto, os meios de comunicação procuram formas específicas de se aproximar do seu público-alvo. De acordo com o texto, para cumprir esse objetivo, os jornalistas de TV e rádio devem. O professor só está com preguiça de ler, professor. O senhor leu já aqui? Não. Vamos lá. De acordo com o texto, para cumprir esse objetivo, os jornalistas de TV e rádio devem. Letra A, empregar a linguagem clara. Opa, já está aqui, ó. Claro, ele tem que ser direto e reto. O jornalista tem que ser direto e reto. Direto e reto. Professor, escreva direito. Direto e reto. Tem que ser o quê? Objetivo. Né? Objetivo. O jornalista, vamos à letra B. O jornalista abordar temas da atualidade? Não, não é isso que o texto fala não, né, pessoal? Ele fala que o jornalista tem que ser objetivo, claro. Usar expressões, letra C, usar expressões típicas de oralidade também não. Direto e reto, nós vimos aqui, ó, de uma maneira que todo jornalista deve contar os acontecimentos do cotidiano, de uma maneira que toda a sociedade entenda, como se estivesse conversando com a pessoa. Beleza? Letra D, divulgar informações de interesse comum, também não diz isso o texto não, ele está falando que as pessoas, o conteúdo deve ser assimilado instantaneamente por milhões de espectadores, porque a linguagem tem que ser clara. Tem que ser clara, beleza? Então não é de interesse comum, não tem nada a ver. Letra A, gabarito, meu filho, professor. É isso aí. Então, encontro você no nosso próximo vídeo e valeu! Olá, pessoal! Continuando aqui mais uma questão. Essa questão agora é de inglês, beleza, pessoal? Então, já dá essa força aí pro professor. Já se inscreve no canal, clica no botão vermelho. Mais uma questão da prova de linguagens. Tranquilo? Então, vamos lá. Meu filho, você não precisa ser o expert em língua inglesa. Você vai ver que as questões são bem tranquilas. Vou ensinar aqui uma tática, um método que você vai perceber que vai ser bem fácil matar a questão, sem precisar falar inglês fluentemente, sem precisar ali ficar com medo da prova, nada disso, né? Então vamos lá, pessoal. Aqui, ó, vamos saber o que ele quer. Ele dá um texto, ó. Dê um texto pequenininho e ele pergunta, ó, com foco na alimentação das crianças. O texto faz uma relação entre hábitos alimentares saudáveis e... Então, nós já sabemos de antemão, sem precisar ler o texto, que é em inglês, né? Esse texto é em inglês. Nós já sabemos que ele está falando de alimentação e das crianças. Então, beleza, sem ler o texto, a gente já sabe disso. Então, ele faz uma relação entre hábitos alimentares saudáveis e refeição em família.
B. Equilíbrio nutricional, orientações médicas, tratamento da obesidade. Opa, são coisas bem diferentes, né? Então vamos lá, meu filho. O que você vai fazer numa prova de linguagens do Enseja, onde você encontra o inglês? Você primeiro vai procurar aquelas palavras que você já tem conhecimento, certo? Que você está estudando, e também você vai procurar as palavras que têm relação com a língua portuguesa, que são bem parecidas, beleza? Então vamos lá, ó. Nós já sabemos que trata de alimentação das crianças, então tá tranquilo. Vamos procurar, ó. Opa, 14 anos, ó, de idade, de 9 a 14 anos, ó. Então já está falando das crianças de 9 a 14 anos, né? Opa, dinner, isso aqui é básico, pessoal. Jantar, isso aqui é bem básico. Dinner, lunch é almoço, dinner, jantar. Opa, families, opa, professor, families é família, tranquilo. Opa, beleza. Fruit, frutas, vegetables, vegetais. Olha aí você encontrando as palavras que são bem parecidas com a língua portuguesa. Soda é refrigerante, tá? Não é a soda, a marca. Soda, em inglês, é refrigerante, tá? Opa, and fried foods. Opa, professor, eu sei que foods é comida. Fried, fritas. Exatamente, meu filho. Então, eles comem mais, ó, as crianças de 9, só lendo rapidamente, as crianças de 9 a 14 anos, no jantar, que comem com as famílias. More, eles comem mais, o quê? Frutas e vegetais. E menos refrigerante e comidas fritas. Opa, comer com a família no jantar, as crianças comem mais frutas e vegetais. Que coisa legal, que coisa legal. Então vamos lá, continuar. Dieta, opa, nutrientes, ó, as dietas possuem nutrientes-chave, como cálcio, olha aí, cálcio, ferro, fibra. Observe que as palavras são parecidas com a língua portuguesa. Olha aí, o jantar, o jantar em família, ó, o jantar em família, isso que acabamos de ver aqui em cima, ó, aqui em cima, beleza? Discussões, permite discussões de nutrição. Olha aí palavras parecidas com a língua portuguesa. E quem diz isso? Esse rapaz aqui, ó, esse carinha aqui, ó, que é um estudioso, né, que é o diretor de prevenção à obesidade do programa de Harvard. O cara é muito fera. Observem aí, ó. Isso você percebeu apenas o quê? Apenas procurando as palavras de língua portuguesa. Aí essa é a dica. Você pode também colocando a tradução, ó. Vá, procure a tradução. Aqui eu já vou colocando para você ficar mais craque na hora da prova. Beleza? Então vamos à alternativa. Com foco na alimentação das crianças, o texto faz uma relação entre hábitos alimentares saudáveis e letra A, refeição em família. Opa, exatamente. Olha aqui, ó. Refeição em família, ele fala aqui em cima, meu filho. Ele fala aqui em cima, ó, refeição em família, ó. Família, ó, jantar, refeição em família, ó. Quer dizer, os hábitos, eles comem mais em famílias, ó. Quando eles estão em família, jantando em família, as crianças comem mais frutas e vegetais e menos refri e comidas fritas. Olha aí, ó. Então você já sabe que o texto faz uma relação com a refeição em família. Olha aí, ó. Não faz relação com equilíbrio nutricional, não é nada disso. Orientação médica, nem tratamento de obesidade. Apesar de ele ser lá do programa, o texto é sobre jantar em família, que as crianças comem bem melhor quando estão jantando com as famílias. Eles comem o quê, professor? Vegetais e frutas, e menos refrigerante e comidas fritas. Beleza, pessoal? Então, nós observamos que o gabarito é a letra A de amor, meu filho. Olha só, que questão tranquila para você acertar aí.
na prova do Enseja, beleza? Valeu! Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Professor Milton, do canal Nosso Jeito de Falar. Estamos aqui diante de mais uma questão de linguagens do Enseja. De antemão, já peço para você se inscrever no canal, se você ainda não é inscrito. E também quero dizer que a nossa apostila para o próximo Enseja de interpretação de textos já está totalmente atualizada. Então, você confere a apostila clicando no link que aparece aqui na descrição, beleza? Então, pessoal, olha, essa questão é uma questão longa, né? É uma questão que muita gente errou, mas que você vai acertar a partir de agora. O texto, ele é um pouco maior, eu até dividi aqui, ó, ele em duas partes, para que a gente possa conseguir enxergar, beleza? Ó, você tá vendo aí o tamanho do texto? Né? O Enseja também traz texto grande, filho, então já vá se acostumando. E também vamos ver aqui, ó, o que o examinador quer, ó. Nesse texto, em que a autora critica o estilo de vida imposto pela modernidade, um dos elementos responsáveis pela sua progressão é, letra A, presença marcante de metáforas no último parágrafo. Vou já explicar o que é. Letra B, repetição sistemática do trecho. A gente se acostuma. Letra C, recorrência de construções de contraste com a conjunção mais. Letra D, marcação da primeira pessoa do discurso em toda a sua extensão. Vamos ver. Vamos ao texto. Eu sei que a gente se acostuma, mas não devia. Olha só, observe aí, pessoal. Eu sei que a gente se acostuma, mas não devia. A gente se acostuma a morar em apartamentos de fundos e não ter outra vista que não as janelas ao redor. E porque não tem vista, logo se acostuma a não olhar para fora. A gente se acostuma a acordar de manhã sobressaltado porque está na hora, a tomar o café correndo porque está atrasado, a ler o jornal no ônibus porque não pode perder o tempo de viagem, a comer sanduíche porque não dá para almoçar. A gente se acostuma, tá vendo que ela está repetindo direto a autora do texto? Essa frase, a gente se acostuma a pagar por tudo o que deseja e do que necessita, e a lutar para ganhar o dinheiro com que pagar, e a ganhar menos do que precisa, e a pagar mais do que as coisas valem, e a procurar mais trabalho, para ganhar mais dinheiro, para ter com que pagar. A gente se acostuma a coisas demais, para não sofrer, em doses pequenas, tentando não perceber, vai afastando uma dor aqui, um ressentimento ali, uma revolta acolá. A gente se acostuma para não se ralar na aspereza, para preservar a pele. Se acostuma para evitar feridas, sangramentos, para esquivar-se de faca e baioneta, para poupar o peito. A gente se acostuma para poupar a vida, que aos poucos se gasta e que gasta de tanto acostumar e se perde de si mesma. Você percebeu a repetição da frase, meu filho? A gente se acostuma. A autora está frisando isso. A gente se acostuma a isso. A gente se acostuma àquilo. A gente se acostuma. Beleza? Então, vamos ao que o examinador do Enseja quer. Nesse texto, em que a autora critica o estilo de vida, realmente ela critica, né? Porque a gente, segundo o texto, a gente está acostumado a fazer isso, fazer aquilo, de uma forma ou de outra e tal. A autora critica o estilo de vida imposto pela modernidade, beleza. Um dos elementos responsáveis pela sua progressão é a presença marcante de metáforas no último parágrafo. Isso poderia causar muita dúvida. O que é uma metáfora? Uma metáfora é uma palavra ali, ó, é como se fosse uma comparação, assim. É uma palavra que está sendo utilizada, na verdade, no sentido figurado. Por exemplo, quando eu digo assim, João é um leão, esse caso, essa frase, nós estamos diante de uma metáfora. O João, ele não é um leão, um animal. Ele é aquele cara forte, corajoso, bravo, que consegue alcançar as coisas. Então, ele é um leão. Isso é uma metáfora. Certo? A palavra leão está no sentido figurado. Então, vamos ver aqui, ó, se existe a presença marcante de metáforas no último parágrafo. Será que tem alguma palavra que está sendo utilizada no sentido figurado no último parágrafo? Vamos até o último parágrafo. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto. Até aqui, ó. Esse é o último parágrafo.
Vamos ver se tem alguma palavra como se fosse João é um leão, no sentido figurado. A gente se acostuma para não se ralar na aspereza para preservar a pele, beleza. A gente se acostuma para evitar feridas, sangramentos, para esquivar de facas e baionetas, para poupar o peito. A gente se acostuma para poupar a vida, que aos poucos se gasta e que gasta de tanto acostumar, se perde em si mesmo. Pessoal, nós não vimos nenhuma palavra no sentido figurado aqui. Pelo contrário. A gente se acostuma para não se ralar na aspereza, para preservar a pele, para evitar ferimentos, sangramentos. A gente se esquiva de faca e baioneta. Quer dizer, não tem nenhuma palavra no sentido figurado aí no último parágrafo. Então, a letra A não é, beleza? Olha só como essa questão é de um nível acima. Letra B. Repetição sistemática do trecho, a gente se acostuma. Perfeito, professor. É essa daqui, exatamente, meu filho. Olha só a letra B. Repetição sistemática do trecho, a gente se acostuma. Observe aí no texto que ela repete várias vezes essa expressão, a gente se acostuma, a gente se acostuma. Essa dava para matar, né? Ó. Matar a questão. Ó. A gente se acostuma. Tá em todo canto. Ó. Mesmo que você sentisse dificuldade na letra A, você ia marcar a letra B, porque ó, repetição sistemática de a gente se acostuma. Mas vamos tirar a dúvida de todas. Letra C. Recorrência de construções de contraste com a conjunção mais. Vamos ver. Recorrência. Recorrência é o que acontece várias vezes, né? Mais de uma vez, pelo menos. Então vamos ver se tem esse mais várias vezes, né? Vamos ver. Eu sei que a gente se acostuma, mas não devia. Opa, tem um mais aqui. Aí, se você for lendo... Aqui eu não vi mais. Aqui também não. Olhando rápido, hein, pessoal? Aqui também não. Também não vi mais. Também não vi mais. Quer dizer, o mais só apareceu uma vez. O mais só apareceu uma vez. Então, não é recorrente o uso da conjunção mais. O recorrente é o que a gente se acostuma, tá repetindo. O mais só apareceu uma única vez, filho. Então, essa também não é. Letra D, marcação da primeira pessoa. A primeira pessoa é o eu, né? Eu faço, eu digo, eu escrevo. Marcação da primeira pessoa do discurso em toda a sua extensão? Claro que não, pessoal. Ele está falando, a gente se acostuma. Olha só. A gente se acostuma. Marcação da primeira pessoa. Ele está dizendo... Olha só, ele está falando assim, ó. Eu faço isso. Ele está falando utilizando eu faço isso, eu escrevo isso. Não, pessoal. Na verdade, ó, ele está se inserindo na conversa, né? Ó, a gente se acostuma a acordar, a ler, a gente se acostuma a lutar para ganhar dinheiro com o que pagar, ganhar menos do que precisa. Né? Ele não está falando eu faço isso, eu, né? Então não é marcação da primeira pessoa, dizer eu. Inclusive, essa questão aqui poderia ser alvo de recurso. Por quê? Se ele fala, ele poderia dar a entender que poderia ser a primeira pessoa do plural. Né? Se fosse a primeira pessoa do plural e trocasse essa construção, a gente se acostuma por nós, aí sim. Mas não, ele usou uma expressão, a gente se acostuma, ele não usou o eu. Né? Aqui o examinador do INEP, do Enseja, se refere ao eu. Ele não fala assim, ó, eu faço isso, eu trabalho para ganhar isso, eu me esquivo disso para não acontecer isso. Não, ele não usa o eu, ele usa a repetição da frase, do trecho, a gente se acostuma. Portanto, é uma questão de um nível maior, que caiu no Enseja, que você precisa estar pronto. Então, essa é a letra B. Você mataria também por eliminação, beleza? Só sobrou essa, que inclusive é a mais... tá mais na cara aí, né? Então, beleza, filho. Encontro você no nosso próximo vídeo comentando questão. E valeu! Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Professor Milton do canal Nosso Jeito de Falar.
Hoje nós vamos responder mais questões, né? Mais uma questão de linguagens da prova do Enseja. Então, vamos lá, né? Se você ainda não é inscrito no canal, dê essa força pro professor e já se inscreve aí no canal. Tá bom, pessoal? Essa é a questão 3, né? Que nós estamos comentando aqui, você pode ver por aí. Foi dado um texto. Olha aí, ó, foi dado um texto 1. Depois um texto 2. O texto 2, na verdade, nós não estamos vendo palavras aqui. O texto 2 é apenas uma ilustração, meu filho. Tá vendo aí, ó? O texto 2 é uma ilustração. Bacana? Beleza, professor, já percebi. Mas continue. O que será que o examinador do Enseja quer nessa questão? Vamos ver aí, ó. De acordo com o texto 1, a situação representada pelo texto 2 é um ou uma opa. Então, nós estamos diante de... Ele quer saber, ó, letra A, se é uma brincadeira com o uso de brinquedos estruturados e não estruturados. Letra B, uma atividade recreativa com brinquedos industrializados. Letra C, ação lúdica com finalidade competitiva. E letra D, um jogo com utilização de regras próprias. Então, pessoal, o que a gente percebe aí? Nós percebemos que estamos diante de uma questão de interpretação de texto. É isso mesmo, meu filho. Estamos diante de uma questão de interpretação de texto. Beleza? Se é uma questão de interpretação de texto, nós temos que ler o texto. Então vamos lá. Texto 1. O brinquedo é representado como um objeto suporte da brincadeira. Os brinquedos podem ser considerados estruturados e não estruturados. São designados brinquedos estruturados aqueles que já são adquiridos prontos. Os brinquedos não estruturados não são provenientes de indústrias. A brincadeira se distingue por alguma estruturação e pela utilização de regras. Na brincadeira, a existência de regras não limita a ação lúdica. A pessoa pode modificá-la, ausentar-se quando desejar, incluir novos membros, adotar as próprias regras. Assim, existe maior liberdade de ação para os participantes. Já a concepção de jogo está integrada tanto ao objeto quanto à brincadeira. É uma atividade mais estruturada e estabelecida por um princípio de regras mais explícitas. Opa! Então ele está falando aqui, pessoal, basicamente do brinquedo. Ele já diz aqui, ó, na primeira frase do nosso texto, ele está falando do brinquedo. Fala sobre a questão da estruturação ou não estruturação dos brinquedos, certo? Fala o que são brinquedos estruturados e brinquedos não estruturados, certo? Brinquedos estruturados e não estruturados. Depois ele fala a questão da brincadeira em si, né? Que a pessoa pode modificar a brincadeira, a pessoa pode se ausentar quando desejar, incluir novos membros e adotar as próprias regras. Beleza. Possibilitando o quê? Maior liberdade. E ele fala que a concepção do jogo está integrada tanto ao objeto quanto à brincadeira. Une os dois, né? Fala do jogo, que é basicamente o objeto mais a brincadeira. Beleza. E o texto 2, que nós vimos que é uma ilustração. Beleza, meu filho? O texto 2, ele tem dois garotinhos aqui brincando, ó, com um chapeuzinho de papel, não é? Uma espadazinha, um cavalo de pau. Então vamos lá. Será que já dá para responder, professor? Vamos lá. Vamos ver, ó. De acordo com o texto 1, a situação representada pelo texto 2 é letra A, brincadeira com uso de brinquedos estruturados e não estruturados. Exatamente, pessoal, acabamos de falar, ó. O texto fala literalmente aqui, ó. O brinquedo, vamos voltar ao texto, ó. O brinquedo, ó, é representado como um objeto suporte de brincadeira. Os brinquedos podem ser considerados estruturados e não estruturados, ó. Tá vendo aí, ó? Os brinquedos podem ser considerados estruturados e não estruturados. Aí a letra A, ó, de acordo com o texto 1, a situação representada pelo texto 2, o que é?
uma brincadeira com o uso de brinquedos estruturados e não estruturados, porque realmente, ó, nós temos aqui, ó, os brinquedos estruturados que são adquiridos prontos, que é o caso aqui o cavalinho de pau, ó, é um brinquedo estruturado já. E o não estruturado são os não provenientes da indústria, que é no caso aqui, ó, o chapeuzinho de papel, ó. Então, o texto 1 faz uma conexão com o texto 2, exatamente mostrando a questão dos brinquedos estruturados. Vou colocar aqui, ó, estruturados versus os brinquedos não estruturados, meu filho. Então, sobrou a letra. O gabarito qual é, professor? Letra A. Ó, tá certo? Por que que não é a letra B? Ó? Atividade recreativa com brinquedos industrializados. Não, eles usam também brinquedos não estruturados. Letra C, ação lúdica com finalidade competitiva. O texto nada fala sobre isso. O texto nada fala sobre questão de competição. Ele fala que o jogo, inclusive, não tem nem regras, ó. E você pode adotar as próprias regras. Tá vendo aí? Beleza, professor. Por que que não é a letra D? Jogo com utilização de regras próprias. Acabamos de falar, meu filho. Você pode adotar as próprias regras. Está bem aqui. Tranquilo? Então, espero você na nossa próxima questão. Se inscreve no canal e valeu!